Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos aí sobre processo executivo e o modos de satisfação, nós estudamos aí assim, ao longo desse nosso tempo que o processo executivo tem essa característica de satisfatividade, de tornar efetivo aquilo que está previsto naquele título executivo, que tem uma obrigação líquida certa e exigível. Então, nós estamos agora nesse momento acadêmico para tratar sobre expropriação. Então, o próprio artigo 875, ele dispõe para nós que, realizadas a penhora e a avaliação, o juiz vai dar início aos atos de expropriação do bem. Então, veja só, nós já tínhamos feito a leitura do artigo 825 para nós, que dizia assim, que a expropriação, ela consiste em adjudicação, em alienação, tá? Em apropriação de frutos e rendimentos de empresas ou de estabelecimentos e de outros bens. Então, veja só, consolidada, né, após a realização da penhora, feito todos os ajustes que sejam necessários com relação à avaliação, passa-se então essa fase de expropriação. O código ele vem trazendo para nós essas três possibilidades de expropriação: a adjudicação, a alienação e essa situação justamente de ficar aí, né, com a apropriação de frutos e rendimentos da empresa. Nesse sentido, tá, o inciso 3º do artigo 825, tá, que traz essa possibilidade também, então ela é melhor compreendida como sendo o resultado da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel ou da penhora da empresa. Então, assim, uma vez penhorados os frutos, os rendimentos da empresa, essa penhora se converte justamente no pagamento, né, na satisfação daquilo que é necessário, né, para tornar efetivo aquilo que é devido ao exequente. Então, a gente vai estudar agora a adjudicação e depois, num posterior momento, aí sobre a alienação. Então, o artigo 876 e seguintes vem dizendo para nós sobre a adjudicação. Então, nós já estudamos em outra oportunidade que o exequente ele tem direito à satisfação do seu crédito através de um resultado prático equivalente àquele pagamento em dinheiro, tá? Então, a busca que se tem é justamente uma tutela específica, quando não possível, um resultado prático equivalente. Então, assim, obrigação de pagamento de quantia, vamos à busca de valores. Pagamento para entrega de coisa, vamos entrar atrás da coisa para ser entregue. Tá? É a obrigação de fazer, que é aquilo que tem que ser feito ou não, que seja efetivamente feito ou não feito. Enfim, então a busca é uma tutela específica, quando não possível, um resultado prático equivalente. Então a adjudicação ela vem nessa resposta, e não sendo possível a tutela específica, então um resultado prático equivalente que pode trazer muita utilidade e muita satisfatividade. Então o que é a adjudicação? É essa transferência da propriedade que funciona como pagamento ao credor, tá? Então, essa possibilidade de ele transferir o bem que era do executado para o próprio exequente como forma de pagamento. Então, tem que existir a maior coincidência possível, tá? Entre justamente aquilo que se pleiteia em juízo e o que é outorgado, aquilo que é oferecido pelo Estado, tá? Então, assim, vamos imaginar assim, quando não é possível essa coincidência, tá? Quando o próprio exequente, né, se satisfaça com o recebimento daquele bem penhorado, aí o Estado oferta soluções que não são iguais a que se teria se fosse adimplido oportunamente de forma espontânea, mas serve para compensar o prejuízo sofrido, então, no caso aí, pelo credor, né, pelo jurisdicionado. Tá? Então, dependendo do bem penhorado, é melhor ficar com ele do que tentar alienar ele, tá? Principalmente se a alienação acontecer por leilão público. Nós vamos perceber, nós vamos estudar posteriormente, que essa alienação feita em leilão, ela é cheia de percalços, ela é cheia de circunstâncias, então ela não é uma coisa muito célere, muito rápida. Então a busca que se tem é uma solução menos prejudicial ao exequente. Então, assim, um resultado prático equivalente, no caso da adjudicação, pode trazer para o credor um resultado menos burocrático, mais célere, mais rápido, tá? Então, assim, às vezes garante uma satisfatividade
no primeiro oportuno, mais oportuna, tá bom? Então, nesse sentido, a gente percebe que a adjudicação realmente é uma técnica executiva alternativa e ela é prioritária à alienação. Então, a ideia é que ela aconteça de forma prioritária a alienação justamente por conta de garantir uma efetividade muito mais rápida e menos burocrática, tá? Então, e por muitas vezes trazer muita utilidade ao exequente, tá? Que pode fazer já, às vezes, o uso, né, desse bem que foi penhorado. Então, nesse sentido, o próprio artigo 876, ele vem dizendo para nós que é lícito ao exequente, oferecendo preço que não seja inferior àquele valor que foi avaliado e que foi oportunizado às partes impugnarem, se insurgirem sobre o preço da avaliação, tá? Requerer que lhes sejam adjudicados os bens penhorados. Tá? Então, a ideia é que a adjudicação aconteça pelo próprio valor do bem, não inferior àquilo que ficou ali avaliado, tá bom? Então, a ideia da adjudicação é essa, ficar com o bem, transferir o bem do executado para o exequente no valor da avaliação. É essa a ideia. Quem é que tem a legitimidade para requerer essa adjudicação? Então, a legitimidade, né, no artigo 876 diz para nós que é o próprio exequente, mas ela não se restringe somente a ele, porque o próprio parágrafo 5º, ele vem dizendo para nós o seguinte, que idêntico direito pode ser exercido por aqueles que estão indicados lá no artigo 889, incisos 2 a 7. Lá diz assim para nós: serão cientificados dessa alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, inciso 2 vem falando para nós o coproprietário, tá, de coisa indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, o proprietário do terreno submetido a regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial, credor pignoratício. Então, nós vamos perceber, promitente comprador, promitente vendedor. Então, nós vamos vendo aqui que são situações de pessoas que têm um direito real sobre aquele bem. Então, elas também têm direito de adjudicação, de exercer esse direito de tentar ficar com esse bem nesse momento oportuno do processo executivo, tá bom? Uma vez penhorado o bem. Então, ela tem essa característica, essa possibilidade. Ou seja, uma vez oferecido esse direito de querer adjudicar, tá? Esse interesse em querer adjudicar o bem, tá? O artigo 877 vem dizendo para nós que as partes serão então intimadas, tá? Para se pronunciar sobre esse direito. Ou seja, não somente o executado vai ser oportunizado, porque o executado, ele tem o direito de remir. Lembra que nós falamos do artigo 826, salvo engano? Deixa eu ir lá. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custos e honorários advocatícios. Então, veja só. Então, ele vai ser intimado para se manifestar, inclusive sobre essa possibilidade de adjudicação, porque ele pode remir, ele pode querer ficar com esse bem e pagar de outra forma, né, saldar e satisfazer a dívida de outra forma, tá bom? E não só ele, mas também todos aqueles previstos lá no artigo 889 pode se insurgir com esse interesse, tá? Em também oferecer-se, né, para que aquele bem possa ser adjudicado. Então, nesse sentido, a gente vai percebendo que a adjudicação, ela é também esse meio muito eficaz aí de satisfatividade. Inclusive, ela não pode ser determinada de ofício pelo juiz, mas o juiz seria de bom tom que ele, mesmo de ofício, apresentasse essa possibilidade para o credor, para que ele se pronunciasse a respeito. Então, o juiz ele não pode determinar que um bem seja penhorado, né, seja adjudicado de ofício, mas ele pode sugerir essa situação de ofício, tá? Então, porque ele não pode impor um pagamento de forma diversa daquela que foi pretendida pelo credor, mas ele pode sugerir, tá, para estimular economia de tempo, economia de dinheiro, por conta de todo nós vamos ver o desgaste do próprio leilão. Nós vamos ver que nós vamos ter que pagar, por exemplo, corretagem. Então, é muito mais oneroso uma forma de
adjudicação por alienação, tá bom? Então, e a gente vai tentando entender essa situação. Então, veja só, vamos imaginar assim, uma situação hipotética que esse bem foi adjudicado pelo exequente, mas o executado opôs embargos à execução. E nós vamos estudar oportunamente, que nós já falamos um pouquinho sobre isso, que os embargos, que é a defesa do executado, mesmo que oposta, regra geral, ela não tem a característica de suspender os efeitos do processo executivo. Tá? Então vamos imaginar que em que pese a existência de embargos à execução, o processo executivo está tramitando e chegou já nesse momento dessa possibilidade de adjudicação pelo exequente, que requer essa adjudicação e a consegue. Então pensa só. Posteriormente, os embargos à execução são julgados procedentes, ou seja, as alegações do réu, do executado, foram julgadas procedentes e compromete daí todo o processo executivo. Se possível, e ainda tiver nesse tempo previsto no artigo 877, do prazo de 5 dias, tá, para se insurgir sobre o pedido de adjudicação, claro, ele vai se pronunciar. Mas se ultrapassar desse prazo, aí cabe ao executado ir atrás agora, né, do bem que foi adjudicado em ação própria, tá? Para buscar essa declaração, né, de invalidação justamente dessa adjudicação que aconteceu aí de forma agora, né, equivocada. Então essa busca de declaração de ineficácia, né, dessa adjudicação que aconteceu de forma injusta. E aí a gente vai compreendendo esse pouquinho aí, né, da adjudicação, que é esse meio prioritário, eficaz, tá? Ela, em que pese não seja tutela específica, ela traz um resultado prático equivalente e satisfazendo de forma por muitas vezes, de forma muito tranquila, assim, né, os direitos do exequente. Artigo 878 vem dizendo para nós que, frustradas as tentativas de alienação do bem, será realizada, né, reabertura de oportunidade para o requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação e, de repente, esse preço pode ser, né, diminuído, tá? E aí ele tem mais interesse em adjudicar o bem. Beleza? Então, a todo tempo, oportunidade de adjudicar, tá? Ela é uma forma de expropriação que tem prioridade frente à alienação, em busca de satisfação. Pessoal, mais ou menos isso. Vamos nos comprometendo com os nossos estudos, fazer leitura do material que foi disponibilizado para vocês, tanto no Saga, quanto material que disponibilizei em texto, né, ali, além dos vídeos, e a gente vai seguindo com as nossas lives, beleza? Bom estudo, sucesso para vocês!